Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Obrigado pela sua audiência de sempre, obrigado por passar aqui toda semana. E se você está descobrindo esse podcast hoje pela primeira vez, saiba que tem muito conteúdo bom na primeira temporada. A gente está na segunda temporada já, bombando, muita coisa boa, muita resenha interessante, muitos convidados especiais dos meus bate-papos, trazendo reflexão, trazendo insight. Então aproveita aí, não deixa de ouvir sempre que você puder. E hoje eu quero falar sobre uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: você não é o cargo que você ocupa. Profundo, né? Mas no fim das contas é isso. Ninguém é o cargo que ocupa. E muitas vezes, várias coisas que acontecem externas a nós acontecem por causa do nosso cargo e não por causa de nós necessariamente. E para ilustrar isso, eu queria compartilhar com vocês aqui uma historinha que eu ouvi uma vez dita pelo Simon Sinek, que é um grande escritor, um grande palestrante. E a historinha contada pelo Simon era a seguinte: um antigo subsecretário de defesa dos Estados Unidos foi convidado para falar em uma grande conferência lá nos Estados Unidos, para umas 1.000 pessoas mais ou menos. Ele estava de pé no palco para falar nessa conferência e estava se preparando para dar início lá seu PowerPoint, a sua palestra lá atrás. Aí ele deu um golinho do café, ele sorriu, olhou para o café e aí ele falou assim: olha, eu vou sair do script dessa apresentação e vou dizer o seguinte para vocês: no ano passado, exatamente no ano passado, eu estava aqui para falar nessa conferência, fui convidado para falar nessa conferência. Só que no ano passado eu ainda era subsecretário, porque nesse ano que ele estava indo agora, ele já era ex-subsecretário, né? Ele disse assim: no ano passado eu era o subsecretário, e quando eu falei aqui nessa conferência, no ano passado, as pessoas que me convidaram pagaram minha passagem aérea na classe executiva. Quando eu cheguei no aeroporto, tinha lá pessoas me esperando para me receber, para me levar para o hotel. Eles me levaram para o hotel. Quando cheguei no hotel, já tinham feito meu check-in, já estava tudo certinho lá para minha hospedagem. Eles me acompanharam até o meu quarto. Na manhã seguinte, eu desci do meu quarto e já tinha alguém me esperando no lobby do hotel para me cumprimentar. Me trouxeram aqui, nesse mesmo lugar onde está acontecendo essa conferência, me trouxeram de carro até aqui. Quando a gente chegou nesse centro de conferência, eles me trouxeram pela entrada de trás, me levaram até um salão grande, um salão verde. E lá nesse salão, eles me serviram um café numa linda xícara de cerâmica. E aí ele disse assim: hoje eu não sou mais o subsecretário de defesa. Eu voei para cá de classe econômica, eu peguei um táxi para o meu hotel, eu mesmo precisei fazer o meu check-in. Quando eu desci para o lobby nessa manhã, eu peguei outro táxi para vir para cá, para o local do evento. Quando eu cheguei, eu entrei pela porta da frente e vim sozinho aqui para a parte de trás. E aí eu encontrei uma pessoa que passou por mim e perguntei se tinha café. Essa pessoa apontou para a máquina de café ali no canto. E aí eu servi um café para mim mesmo, nesse copinho aqui de plástico que está aqui comigo na minha mão. E aí ele disse que a lição era que a xícara de cerâmica, aquela linda xícara de cerâmica, nunca foi para mim. Ela era para o cargo que eu exercia. Eu mereço, na verdade, esse copinho de plástico aqui de café. E aí ele disse: então lembrem-se disso quando ganharem fama, riqueza, cargos, antiguidade. As pessoas certamente vão lhe tratar melhor. Elas vão segurar as portas abertas para você, elas vão te servir café, chá, mesmo sem você pedir que seja servido. Elas eventualmente até te chamarão de doutor, de doutora, vão te dar coisas. Agora saiba que nada disso é para você. Todas essas coisas são para o cargo que você ocupa. Elas são, no fim do dia, para o nível que você conquistou de líder ou de sucesso, ou o que você queira chamar, mas você sempre vai merecer um copinho de plástico. Lembrem-se disso, lembrem-se dessa lição de humildade e gratidão, e vocês podem aceitar tudo aquilo que ganharam de graça por conta disso. Podem aceitar todas essas regalias, podem desfrutar de tudo isso, mas apenas agradeçam por elas e saibam que não eram para vocês.
Muito boa essa historinha, né? Isso me fez lembrar situações que eu já passei na minha carreira, eu, Éder. Eu me lembro de ter viajado uma vez numa empresa que eu trabalhava e que eu tinha uma equipe muito grande que ficava espalhada pelo Brasil. E numa dessas viagens, numa reunião que eu tive com uma dessas equipes, eu me lembro de ter sido recebido, mas tão bem. E aí fizeram um baita café da manhã quando eu cheguei, sabe? Tratado assim, cara, de uma maneira que eu nem não me lembrava se eu já tinha sido tratado daquela maneira antes. E eu me lembro de ter parado para refletir sobre isso. Falei, cara, será que isso aqui é para mim, de verdade? Ou será que isso é porque eu sou líder aqui, eu sou gestor dessas pessoas, né? E parei para me fazer essa pergunta. E claro que é bom ser bem tratado, é bom ter essas regalias de vez em quando. Mas é importante a gente se lembrar disso, né? A gente se lembrar de que não necessariamente é pra gente. A gente se lembrar que nós não somos o cargo que ocupamos. E eventualmente as pessoas que se apoderam, se apropriam do cargo que ocupam, quando perdem isso, perdem o chão, perdem muita coisa. Isso não vale só pro lado glamouroso da coisa, né? Não vale só pro lado dos cargos que as pessoas ocupam quando vão crescendo na carreira. Isso vale também para aquelas pessoas que, por estarem eventualmente num cargo inferior, também se apropriam daquilo e se diminuem, e têm medo de arriscar, e têm medo de se expor. Porque pensam assim, eu não vou dar minha opinião aqui porque eu sou um mero assistente, um mero analista. E me lembro também, quando eu era estagiário, eu me lembro de ter... Porque eu nunca tive, na minha vida assim, profissional, eu nunca tive muito apego aos cargos que eu fui ocupando. Desde estagiário. Então, quando eu era estagiário, eu não me sentia estagiário. Quando eu achava que eu tinha que dar minha opinião, eu acho até que eu era ousado demais. Na época tive até feedback sobre isso. O que foi muito bom. Eu me lembro uma vez, eu já trabalhava em RH naquela época, eu me lembro que eu estava numa reunião com algumas pessoas da empresa, que não eram estagiários, e eu me lembro que uma daqueles profissionais, a gente estava discutindo algum assunto lá de RH, era uma área que era cliente interna, né, do RH, e eu me lembro até hoje da pessoa me perguntando assim... Me perguntando não, na verdade ele ficou sabendo naquela reunião, por algum contexto que eu não me lembro qual, ficou sabendo que eu era estagiário. E aí ficou surpreso. Caramba, mas você é estagiário? Eu não sabia, não parece. E esse não parece, pra mim, foi um baita feedback positivo, né? Porque sinal que eu não me limitava, que eu não ficava preso ao meu cargo, que independente de qualquer coisa, eu tava ali emitindo a minha opinião, eu tava ali colocando o que eu achava que deveria colocar. Claro que numa fase ainda de aprendizado, onde a gente tem quase que uma licença poética para errar, mas eu nunca me limitei nesse sentido. Então vale para os dois lados, né? Vale para aquele momento em que a gente acha que está abafando, né? Que a gente acha que precisa ser tratado de forma diferente por conta do cargo que a gente ocupa, por conta da posição que a gente ocupa. E vale também para aquele estágio de carreira em que a gente acaba, de forma até inconsciente, se limitando porque está num cargo algumas vezes inferior. Então meu conselho aqui é que você, acima de tudo, tenha consciência de quem você é, muito acima do cargo que você ocupa. Seja numa posição de relevância, de alto destaque dentro de uma organização, seja numa posição menor, de baixo destaque. Porque ter consciência sobre quem a gente é, ter consciência sobre aquilo que a gente é capaz, sem dúvida nos prepara para outros voos, para outros passos que não necessariamente precisam estar associados aos cargos, ao status, e a nada disso que faz parte desse mundo corporativo, desse mundo de negócios. Certo? Vou ficando por aqui com mais essa resenha. Não deixe de aproveitar os conteúdos do podcast Movendo-se. Obrigado pela sua audiência de sempre, mais uma vez. E não deixa de seguir o Instagram lá do podcast Movendo-se, @Movendo-se. Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.